Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente volta a falar sobre esse fiagro que é um dos queridinhos aqui do canal também, o FGA11 da FG/A ou FGA, assim como você preferir falar. Vamos falar do relatório do mês de janeiro que trata dos dividendos muito bons que foram distribuídos nesse mês de fevereiro. Começamos aqui pelos destaques do mês, principal destaque, carteira 100% adimplente, como está desde o começo do fundo, muito bom. Estudos avançados para um programa de recompra de cotas, a gente vai falar novamente sobre isso, desse tema, até com mais profundidade, que o relatório nos trouxe umas novidades nesse mês. Relatório com cara nova, por sinal, eu achei mais bonito o visual, vamos ver mais detalhes à frente. Cotação de fechamento do mês de janeiro foi apenas R$ 7,57, mas depois do anúncio de dividendos, que saltou de 10,5 centavos depois de vários meses para 11 centavos, fez a cotação subir, assim como aconteceu com a RISAG 11 e ao contrário do que aconteceu com a ZQ11, que caiu a distribuição e caiu a cota. É muito interessante isso, né? Tantos anos acompanhando aqui mercado de fundos, fiagros, FIINFRAs e fundo imobiliário, é sempre assim. Subiu o rendimento, subiu os dividendos, quase consequentemente sobe também o valor da cota. É quase um padrão. E quando cai, ao contrário, exatamente, cai também a cotação. A gente vê que ele está com dividendos projetados para os próximos meses de 11,5 centavos. A gente vai ver isso com mais detalhes daqui a pouquinho, porque agora ele também está trazendo o guidance. Esses 11,5 centavos que ele está falando aí de projetado não é para o mês que vem ou no outro mês, é daqui a 2 meses ainda. E a distribuição que foi anunciada no mês de janeiro e foi paga agora no mês de fevereiro foi de 11 centavos. E nesse momento eu vou deixar um recadinho para vocês que querem que o canal continue a existir. Se você quer que o canal continue a existir, assista esse recadinho. São mais ou menos 3 minutos. Mas se você não tá nem aí para o canal continuar existindo, se você quer que o canal se acabe, você pode pular esses 3 minutos. E claro, também aqueles meus queridos membros, temos com 9 membros, mandar um abraço aqui pro Alessandro, o último membro a entrar. Estamos bem longe de bater a meta de membros para conseguirmos manter o canal em funcionamento, infelizmente. A gente nesse momento já deveria estar beirando já os 40 e ainda estamos com apenas 9 membros, muito pouco, mas a esperança é a última que morre. Se você gosta do canal, assista esses 3 minutos, se não, pule e volte daqui a 3 minutos. Nos últimos 28 dias, eu recebi apenas R$ 19,76. Só isso. A média do canal normal, sem membros, era $25, transformando mais ou menos R$ 150 por mês. E eu não recebo todo mês, porque o YouTube exige que você complete $100 para pagar, ou seja, mais ou menos recebendo 1/10 de um salário mínimo, trabalhando muito e ganhando pouco. Como eu falei para vocês, em comparação a quem recebe um salário mínimo, por exemplo, a pessoa lá recebe cerca de R$ 8 por hora trabalhada e eu aqui recebendo na faixa de R$ 2, muito menos por um trabalho bem mais complexo. Primeiro ponto é esse. E mesmo com os membros, nesse momento eu estou ganhando bem menos. Então realmente se faz mais necessário ainda chegar junto o pessoal no grupo de membros para eu conseguir bater as metas. Não tem outra saída, não tem outra alternativa. Eu vou mostrar para vocês quanto eu recebi com os membros. Tá aqui, apenas R$ 4,86 nos últimos 28 dias. Deveria ser 25 aproximadamente se a gente tivesse já batido a meta, que eu acho que já deveria ter batido, que é aquela meta de 50 membros. O valor que eu estou recebendo agora no momento está muito baixo, 5 vezes menor do que eu gostaria de ter. E com a queda dos views do canal atualmente, até mesmo porque 2 fatores aí. Primeiro, alguns dos vídeos que mais trazia views para o canal, eu coloquei como exclusivo para membros. Vou mostrar isso para vocês agora. Tá aqui, ó, a ZQ11, exclusivo para membros, BDIF11, exclusivo para membros, Habit11, exclusivo para membros. Por isso mesmo que se você ainda não é membro e deseja a continuidade do canal, você precisa se tornar membro o mais urgente possível. Assinando agora o pacote membro, você já tem acesso a esses 3 vídeos aqui, por exemplo. E são vídeos que poucos outros canais trazem conteúdo aqui no YouTube. Eu andei pesquisando e é como eu falei para vocês, esses aqui são praticamente vídeos exclusivos mensais nossos, porque alguns outros canais trazem de forma esporádica, alguns nem trazem de forma alguma, e aqui é praticamente todo mês trazendo vídeo desses conteúdos aqui. Então se você não quer o final do canal e consequentemente o término dessa cobertura que eu trago praticamente mensal desses conteúdos aqui, se torne membro. Pronto, esse era o recado e eu espero que vocês se conscientizem e vejam que eu não estou inventando história para vocês. Realmente eu estou recebendo um valor muito baixo pago pelo YouTube, realmente não vale a pena continuar.
com recebimento de um valor tão baixo assim. Isso aí já incluindo membros e incluindo as visualizações. São duas coisas que estão embaixo, tanto visualizações como a quantidade de membros, que já deveria estar bem mais alta se não já tivesse batido. Tem canal aí que cobra R$20 para você ser membro, aqui é apenas R$5. Então clique no botão seja membro e ajude a esse sonho a continuar vivo e você continuar tendo conteúdo de qualidade aqui no nosso canal Meus Investimentos. Muito obrigado para aqueles que depois desse vídeo clicarem no botão seja membro e se tornarem membro, que além dessas vantagens que eu falei para vocês, conteúdo exclusivo, também tem conteúdo antecipado de todos os demais vídeos, além do mais, um grupo exclusivo do WhatsApp para você conversar comigo e outros membros. Então fica aqui o meu recado, obrigado. Chegamos aqui nessa novidade que o relatório está nos trazendo, que é o que ele chama de características da carteira do mês de janeiro. Aí ele fala do dividendo distribuído, a gente já falou sobre isso, fala sobre a quantidade de cotistas, 50.500 atualmente, fala do valor da cota patrimonial 9,63 e fala da cota de mercado que a gente já falou naquele momento, como eu falei, no momento agora atual, está muito próximo de R$ 8,10, mas mesmo para R$ 8,10 eu já fiz as contas e o retorno, ele pagando 11 centavos, o retorno está muito bom, pessoal, está na faixa de 1,35, ou seja, um retorno muito estúpido, principalmente considerando que esse fiagro aqui não é um fiagro high yield, não é aqueles mais arriscados, que cobram maiores taxas, é um fiagro middle risk, um fiagro relativamente mais tranquilo, e como eu falei para vocês, esse aqui é um dos poucos fiagros que nunca deu problema na bolsa. Um dos únicos. São raríssimos os que nunca deram nenhum problema. É o FGA, que eu me lembro, o RZAG, o KNCA e o SNAG. Se eu não me engano, também o EGAF nunca deu problema. E o PLCA, pronto. Totalizando mais ou menos uns 6 fundos, mas é porque esses dois são mais desconhecidos, pouca gente liga, aí a gente se lembra menos também. Então, dos mais conhecidos são esses 4 aí, o SNAG, o KNCA, o FGA e o RZAG. Nunca deram problema, mas desses aí o RZAG é high yield, enquanto esses outros 3 são todos middle risk. Voltando aqui, ó, ele fala que tem 16 devedores, ele tem mais 16 ativos na carteira. É porque tem alguns devedores, que a gente já fala sobre eles todos os meses, para mim é um dos únicos problemas aqui do FGA, é esses devedores que devem demais. Por exemplo, a WD tem 4 CRAs, então só a WD tem 4 CRAs. Se eu não me engano, o outro grande devedor, a Alcoes, se eu não me engano, tem 3 CRAs. Então, só esses 2 devedores são 7 CRAs no total. E esse fundo, basicamente, é um fundo indexado quase que 100% a CDI. Ele tem um CRI, a maioria é CRA, mas também tem, atualmente, outros fiagros. Só que ele não diz quais são os outros fiagros que ele possui, que ele comprou. Eu gostaria que ele dissesse, mas, infelizmente, ele não disse. Ele coloca assim, fiagros, diz o valor que tem aplicado, mas não diz quais são os fiagros que ele investe. Chegamos aqui nos comentários do gestor e ele fala que abrimos 2005 com um marco importante. O FGA 11 completou 3 anos de existência na bolsa. Parabéns para o FGA, é um dos fiagros mais antigos da nossa bolsa. 3 anos já, alguns já completaram 3 anos no final do ano passado, mas foram poucos. E ele aqui é um dos primeiros que está completando aqui na passagem, na virada do ano. O relatório gerencial foi reorganizado, como a gente está vendo, com a cara nova, para maior fluidez e objetividade. Ficou bem interessante, eu estou gostando do que eu vi. Chegamos aqui nessa parte onde ele fala sobre quanto foi que o fundo encerrou o valor da cota de mercado, 7,57, e no momento que ele publicou o relatório, estava R$ 8,03, mas no momento que eu estou gravando, está acima disso aqui, um pouquinho mais. E para quem é membro, vai ver mais ou menos no preço que eu estou vendo agora no momento. Quem não for, vai ver um dia a mais. Provavelmente vai estar na faixa de entre 8,05 e 8,15, mais ou menos. E a gente vê que eu coloquei aqui, nessa faixa de 8,05 e 8,15, na média 8,10. E ele diz para a gente o seguinte, que o rendimento líquido de imposto de renda atualmente dele é de 17,57% ao ano, o que é um rendimento muito top, 17,57% ao ano, o que daria CDI mais 3,91%. Ele agora fala sobre essa questão da análise que ele está fazendo da viabilidade de recompra de cotas com o objetivo de quê? De corrigir a distorção do valor de mercado para o valor patrimonial do fundo. Ou seja, comprando mais cotas, tirando essas cotas de circulação, vai fazer o quê? O valor da cota de mercado vai subir e vai se aproximar mais do valor patrimonial. Essa é a ideia dele. Mas ele vem dizendo, faz é tempo, faz é tempo. E aí ele diz assim, protocolamos no dia 20 de fevereiro, ou seja, agora. Estranho isso, porque do jeito que ele fala faz tempo, eu pensei que ele tinha feito isso aí há uns 4, 5 meses atrás. E aí eles protocolaram essa consulta à CVM agora, dia 20 de fevereiro, e a proposta prevê uma recompra de 10% do volume do fundo, ou seja, 10% das cotas que estão em circulação no mercado.
E aí ele fala, caso dê certo, o valor da recompra deve acontecer nessa faixa. Eles já estão estimando o valor das cotas que eles vão comprar, entre R$ 8,40 e R$ 9,15. Eles devem estar estimando isso, considerando que o mercado se estabilize nos próximos meses. Está tendo um fechamento da curva de juros futuros, isso é bom para o fundo também, porque aí normalmente com isso o valor da cota se valoriza, é o que está acontecendo, e como ele já está prevendo aumento também dos rendimentos, então consequentemente vai ter um valor do aumento da cota. Então por isso que ele está estimando esse valor, porque isso aí, se der tudo certo, deve acontecer daqui uns 2, 3 meses ou até mais. Por isso que ele já está prevendo um valor maior da cota no momento que ele for fazer essa recompra. Depois disso eles falam, estamos aguardando agora o parecer do regulador. No caso, o regulador é o órgão regulador, a CVM. Vamos lá, aí ele fala aqui nessa página que a carteira do fundo consegue 100% adimplente, a gente já tinha lido lá em cima, mas ele destaca que a UBFOL, que é 4,9% do patrimônio líquido, e a Prime Agro, que é 0,3%, ou seja, quase nada, sofreram ajustes nos indicadores financeiros, que são chamados waivers. Mas ele diz que segue tranquilo e estão acompanhando de perto essas empresas. São as únicas duas empresas que estão causando algum tipo de preocupação aqui no fundo. Eu gostaria de aproveitar esse momento e perguntar para você, você possui FGA11 na sua carteira? Está pensando em colocar ele na sua carteira? Ou até aumentar a sua posição, aproveitando esse momento que ele ainda está descontado e está distribuindo um dividend yield muito top? Ao contrário disso, você está pensando em reduzir sua posição ou até mesmo zerar sua posição, por qual motivo eu não imagino? Diga aqui nos comentários para a gente trocar informação, trocar figurinhas, me diga quais são os seus fiagos, que eu digo quais são os meus. E meu amigo, se você não é inscrito nesse canal, não perca mais seu tempo. Já é hora de se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho, principalmente se você é membro, porque é importante membro ativar o sininho para poder receber a notificação dos vídeos que estão saindo de forma antecipada, do vídeo exclusivo que tem no domingo. Sim, domingo tem vídeo exclusivo para membro, muito importante isso também. E se você ainda não é membro no canal e está assistindo esse vídeo, eu peço que você pense com carinho em se tornar membro. Com apenas R$5 você pode ajudar a salvar o canal. Eu já cansei de falar e deixei o recado no começo para não ficar comentando muito, mas a gente precisa muito, o prazo está curto. Pode ser que a gente tem que encerrar as atividades já no início de abril. Então fica aí esse pedido, essa solicitação para você se tornar membro. Com apenas R$5 você já ajuda o canal a se manter. Chegamos aqui nessa parte de ativos alocados. Ele antes colocava um gráfico desses verdes, que ficava horrível da gente ver. E agora, nesse tipo de gráfico aqui, fica muito mais claro da gente ver quem são os maiores devedores. Destaque para a WD, que é o maior devedor atualmente, 13,9%. Segundo, a Alcoeste, 13,4%. Somos os dois, é mais de 27%. Esses dois aqui e a Sertran, e eles já posicionaram 10% do patrimônio líquido. Para mim, são os três problemas da carteira do fundo. Porque, na soma dos três, dá quase 40% do patrimônio líquido do fundo. É muita concentração apenas para 3 devedores. Aí eu destaquei também a UBFOL, com 5%, porque é aquele que fez pedido de waiver. E bem aqui pequenininho, ó, você mal enxerga, tá aqui aquela Prime Agro, 0,3% do patrimônio líquido do fundo investido na Prime Agro. Aqui fala novamente sobre a distribuição, que foi 11 centavos, e eu achei legal isso, porque ao invés dele colocar o valor do yield em relação ao valor da cota de mercado, de fechamento, que seria 7,57, que dava um yield do mês de 1,43, ele comparou foi com o valor do yield em relação ao valor patrimonial, que é apenas 1,14. Mas mesmo assim, pessoal, 1,14 para um fundo que é middle risk é um yield muito bom. E esse valor 1,14 é só se ele tivesse um valor patrimonial, mas ele está muito abaixo. Então o yield que você está tendo hoje, pegando esse preço de hoje, é aquele da tabela de sensibilidade que a gente viu lá em cima. De, se eu não me engano, quase 23% ao ano no final das contas. Então realmente é algo muito top. E se considerar o dividendo que ele está distribuindo, a gente vê que ó, passou 6 meses de julho até dezembro do ano passado, pagando feito um relógio de 10,5 centavos. E subiu agora em janeiro para 11 centavos. E a gente vai ver o guidance daqui a pouquinho. E ele fala novamente que a DRE é por competência. A gente vai ver a DRE, eu acho que agora. Pronto, exatamente, chegou na DRE. Essa DRE deles era bem pior. Deu uma melhorada, mas para mim ainda não é tão boa, porque só mostra 3 meses. E eu acho que está muito resumida. Eu acho que, por exemplo, aqui, receita de alocação, não deve ter só receita de juros, provavelmente. Deve ter algum outro tipo de receita. E como é uma DRE de competência, já devia ter alguma coisa de marcação a mercado. E a gente não vê isso. É estranho, porque a maioria dos outros fiagos está considerando a marcação a mercado dos CRAs. E uma vez mesmo, ele falou sobre essa questão da marcação a mercado que tinha afetado positivamente. Mas a gente não vê uma linha disso. Se a gente não vê uma linha disso, eu acredito que ela está misturada aqui com receita de juros. Então provavelmente está. E não deveria estar, eu acho. Deveria estar separado em outra linha. A gente vê o detalhe importante que novembro para dezembro o valor da receita de juros cresceu muito. Fica claro que aqueles CRAs que devem pagar de forma trimestral, semestral, e muita gente pagou em dezembro e muito menos gente pagou em novembro, e mais
mais gente voltou a pagar em janeiro, mas não tanto quanto em dezembro. Despesa operacional se mantém praticamente, não muda muito. A gente vê que em dezembro o fundo teve um total de resultado, ou seja, lucro de 5 milhões e quase 900 mil e caiu para 5 milhões e 300 mil mais ou menos. Caiu cerca de 600 mil o resultado, ou seja, o lucro do fundo. Mas só que o fundo estava pagando em dezembro apenas 4 milhões e 733 mil, ou seja, ele colocou em reserva praticamente 1 milhão e 100 mil. E aqui ele começou a pagar 11 centavos. Você vê que subiu, ó. Era 4,733, porque era 10 centavos e meio por cota, e aqui passou para 11 centavos por cota, então subiu para 4,958. Mas como ele recebeu 5,281, ainda conseguiu colocar reserva, pode-se dizer aí 300 mil em reserva. Agora, claramente, você vê que como em novembro deu muito menos lucro, apenas 3 milhões e 800, ele teve que colocar dinheiro que tinha em reserva, e aí ele coloca retido negativo, ou seja, ele retirou dinheiro que estava em reserva. Porque quando é retido positivo, como teve aqui e aqui, é porque ele colocou dinheiro na reserva. Mas quando o retido dá negativo é porque ele tirou. Aí ele precisou tirar 916 mil que tinha em reserva para complementar esses 3 milhões e 817 para pagar os 4,733. Ou seja, o mês de novembro foi bem ruim, mas mesmo assim ele conseguiu pagar. Você vê que, ó, no mês de novembro o resultado por cota foi apenas 8 centavos e meio, mas ele pagou 10 centavos e meio. E ele ainda ficou com 2 centavos retido. Só que você vê que, como em todos os meses seguintes, dezembro e janeiro, ele teve resultado, ou seja, um lucro acima do que ele distribuiu, ele colocou dinheiro em reserva. Passou de 2,1 centavos para 4,7 em dezembro e aumentou para 5,4 em janeiro. Ou seja, ele está com reserva muito boa. Caso ele precise novamente tirar dinheiro de reserva para complementar a distribuição, tá tudo tranquilo para ele, porque é 5 centavos. Mais ou menos 1 milhão, como ele tirou aqui, de reserva é mais ou menos 2 centavos por cota. Ou seja, agora ele tem um equivalente a uns 2 milhões e meio, que é o que ele mostra aqui, ó, 2 milhões e 400 mil retido, acumulado. O resultado dele por cota foi 11,7, ele pagou 11, ou seja, colocou 0,7 centavos em reserva. Aqui, por exemplo, tinha sido 3,1 por cota, ele pagou só 10 centavos e meio, aí nessa época que ele colocou 2,6 centavos em reserva. Por isso que agora está com esse 5,4 em reserva. Muito bom, né? 5,4 centavos em reserva ainda. Aqui ele nos mostra o guidance do fundo, e como eu falei, ó, em janeiro, que foi pago agora em fevereiro, ele pagou 11, previsão no final de fevereiro agora, ele anunciar novamente 11 centavos para pagar em março, e em março 11 centavos para pagar em abril. Mas eles colocam que pode ser pago até 12. Esse é o detalhe. Apesar de estarem colocando 11, mas pode pagar até 12, ó. Máximo 12, máximo 12. Agora já para abril já tá com certeza que vai pagar pelo menos 11 centavos e meio e podendo pagar até 12 centavos e meio. Só que vai ter um aumento da taxa Selic em março. Mas pelo que a gente vê aqui, ele só considera isso 2 meses depois, mais ou menos. Aí ele já considera que vai pagar só em julho o valor de 12 centavos. Ou seja, tem essa previsão já dele de abril e maio pagar 11,5 e em junho pagar 12 centavos. Ele está sendo bem conservador. Eu acho que dava para adiantar um mês, esse 11,5 para cá e esse 12 para cá. Por causa que o aumento foi em janeiro, eu acho que já dava para a receita aumentar em março e pagar já em abril. E no caso de março, a receita aumentar pelo menos em maio para pagar em junho. Mas ele está sendo bem conservador e ele prevê que pode ser até 12 centavos e meio também aqui, mas pelo menos 12 centavos. Ou seja, já imaginou 12 centavos? Se ele ainda estiver na faixa de uns 8, 8,50, vai ser um dividendo muito top. Eu creio que esse valor da cota vai se aproximar bem de R$9 mesmo. E se ele fizer a recompra de cotas como ele está querendo, se der certo, aí é que a cota vai subir mesmo de valor, porque ele vai tirar muita cota de circulação do mercado, aí a tendência é que aumente o valor da cota de mercado e chegue, acho que, próximo a R$9. E quem comprar R$9 ainda está tendo um rendimento muito bom, porque já imaginou comprar R$9 para receber 12 centavos por mês? É muito bom. Dá cerca de 1,33% se você comprar R$9 e receber 12. Ou seja, é um dividendo muito, muito bom, principalmente considerando que ele é um fundo middle risk, não é um high yield, porque high yield é que paga nessa faixa de 1,30 por aí. Agora ele middle risk pagando 1,30 é incrível. Chegamos aqui na carteira do fundo e eu fiz alguns destaques e não vou detalhar muito mais. E vocês viram que também aqui na carteira do fundo, visualmente a tabela ficou bem melhor do que era antigamente. Bonitinho, mais organizadozinho. Eu destaquei, como sempre, os maiores devedores, né? WD com seus 4 CRAs, Alcoest com seus 3 CRAs. Vocês já viram, né? Totaliza 27% do patrimônio líquido investido apenas nesses 2 devedores, o que não é legal. Destaquei também a Sertran, que é o terceiro maior devedor, 10% do patrimônio líquido investido na Sertran, que ultrapassa aquela minha barreira, né? Que eu acho que o ideal
ideal seria 5%. Menos, melhor ainda. Mas até 8% eu acho aceitável. A Sertran tá praticamente 10%. Então eu acho que já não deveria estar 10%. E a WD e a Alcoest nem se fala, né? Cada um na faixa de 14%. Muito alto esse valor investido tanto em Alcoest como em WD. Destaquei também esses que pediram waiver, a Ubifol, com seus 4,9% patrimônio líquido. Tá naquela linha do ideal, é 21,26 milhões investido. E a Prime Agro é quase nada, né? 1 milhão e 300, 0,3% patrimônio líquido. Destaquei também a Cibra, porque é o único CRI que o fundo possui na carteira, fora os Fiagros, que são 4,9 milhões, 1,1% da carteira, que a gente não sabe quais são os Fiagros. Eu acho que deveria ser interessante ele colocar no relatório, mas como eu sou pequeno, ele não me ouve. E ele ainda possui cerca de 26 milhões e meio aqui em carteira, 6,1%, que é dinheiro que ele deve usar para comprar aquelas cotas que ele está querendo. Eu acho que dá para comprar muita cota com esses 26 milhões. Só vamos ver aqui quanto é 10% em cotas do fundo. Peraí. Tá aqui, 10% é 4 milhões e meio de cota, porque o fundo tem 45 milhões de cotas. Deixa eu ver aqui, 4 milhões e meio de cota, quanto é que dá? Nesse preço de hoje, mais ou menos, 36 milhões e meio. Ele não teria dinheiro suficiente para comprar esses 10% de cota, viu? Pelo menos atualmente não. Pessoal, então a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe. Se não for inscrito, se inscreva, larga o like, deixa o comentário, ative o sininho, principalmente para a gente conseguir bater a meta de quantidade de views. E no mês que vem trazermos mais uma leitura do relatório do mês de fevereiro aqui do FGA 11 para vocês. E poderá sim ser a última leitura do FGA 11, caso a gente não bata a meta. Precisamos que você se torne membro. Apenas R$5 e você nos ajuda a salvar o canal. Então, se liga se você gosta do conteúdo, se você estuda por ele, se você quer que eu continue trazendo conteúdo de qualidade para vocês, se torne membro também com apenas R$5. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!